Eu nasci e cresci num lar judaico. O judaísmo é uma parte inseparável da minha vida. E como vocês sabem, no canal, eu imagino que pelo menos parte aqui assistam o canal, no canal a gente fala de tudo relacionado a Israel, também judaísmo e também cristianismo. E as pessoas às vezes me perguntam, mas como tu, como judia, fala de cristianismo? E eu tento explicar, pessoal, são religiões irmãs. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. E para entender o cristianismo, a gente precisa entender antes o judaísmo. E por isso eu fiquei muito feliz com o assunto do dia de hoje. E eu estou também feliz que tem equipamento aqui. Ok, vamos começar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Agora sim. Então, por que é importante conhecer as raízes judaicas do cristianismo? Jesus nasceu, cresceu, viveu e foi sepultado como um judeu. Os 12 apóstolos eram judeus. A maior parte dos discípulos de Jesus eram judeus. Quando Jesus falava, ele ensinava para as pessoas da época, na sua maioria judeus. Então, para a gente entender melhor sobre judaísmo, para a gente entender melhor sobre cristianismo, a gente precisa começar entendendo sobre judaísmo. E a gente tem começado o início, pessoal, com o nosso patriarca, Abraão. Eu quero ler primeiro aqui essa passagem para vocês. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mas isso em hebraico. Lech lecha me'artzecha umumoladetecha umibeit avicha el haaretz asher era lecha. Ele pega Abraão, que vivia no mundo pagão, e escolhe Abraão e leva Abraão até a terra prometida, que é a terra de Israel. E o texto continua: e farei-te-ei uma nação, uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa a Abraão e a sua descendência, que é o povo de Israel, que eles vão ser um povo abençoado, mas através dele, também o mundo todo vai ser abençoado. E justamente o judaísmo nasceu, mas o cristianismo vai ser a religião que vai conseguir levar a mensagem de um só Deus para o mundo todo. Então, quando a gente fala de judaísmo, a gente tem que sempre começar por Abraão, e a gente vai falar dele também ainda mais hoje. No que os judeus acreditam? Os judeus acreditam na Bíblia hebraica, que a gente chama em hebraico de Tanakh, que é composto de 3 partes: Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ketuvim, que são as Escrituras, e Neviim, que são os profetas. Todo judeu que vivia em Israel há 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás, conhecia esses livros. E por conhecer os livros dos profetas, também conhecia as profecias. Entre as profecias, a profecia da chegada do Messias. Porque Israel teve um tempo áureo, um tempo maravilhoso, na época de Davi, na época do rei Salomão. Tinha o templo, e Israel era uma terra livre, onde o povo de Israel podia adorar a um só Deus em liberdade. Mas, infelizmente, a terra de Israel vai ser conquistada e destruída e reconquistada e passar de mão em mão ao longo de séculos. E por isso Deus promete enviar um Salvador, um Messias que vai resgatar o seu povo. E a gente sabe como ele vai chegar e o que ele vai fazer através dos profetas. É um quebra-cabeça, pessoal. Porque tem diferentes profecias e a gente tem que juntar elas para entender toda a história da vinda do Messias. Mas uma profecia que talvez seja a mais conhecida de todas é essa aqui. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado em um jumento e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Quer dizer, Deus promete que vai vir um rei, um salvador,
que ao mesmo tempo ele vai ser um rei, mas uma pessoa pobre e simples. E o povo de Israel todo, há 2000 anos atrás, esperava a vinda desse Messias, como os profetas já tinham falado. E nesse mundo nasce Jesus. É importante a gente entender um pouco o contexto histórico. O judaísmo é uma religião de fé, mas também uma religião de prática. Quando tu nasce judeu, toda a tua vida vai ser judaica. Da maneira que tu come, a maneira que tu se veste, ao idioma que tu fala, tudo na vida, no dia a dia, é judaico. E desde o início da vida. Quando Jesus nasce, ele faz como todos, os pais dele fazem como todos os pais judeus. A gente sabe que os pais de Jesus eram judeus, certo? Maria e José. Podem responder, pessoal. Tem 2.000 pessoas, pelo menos podem responder para mim. Maria e? Muito bem. E José era judeu da tribo de Judá. Muito bem. Então a gente tem certeza absoluta que Maria e José eram judeus. E eles querem criar Jesus como um menino judeu. E por isso a primeira coisa que eles fazem quando Jesus nasce, no 8º dia, é a circuncisão. O pastor Lamartine comentou que eu vim aqui com o Yair. O Yair, meu filhinho, ele está agora com 7 meses. Ele está aqui atrás, lá para trás, ele está com a minha mãe. Minha mãe não gosta muito de aparecer, mas ela está sempre me apoiando, sempre comigo. Então, obrigada, mãe. Eu imagino que tu deve estar assistindo aí de trás. Então, muito obrigada por toda a ajuda. Então, quando o Yair, meu filhinho, nasceu, quando ele tinha 8 dias de idade, a gente fez a circuncisão nele. E essa é uma cerimônia extremamente importante, porque é um pacto. E nesse dia, o menino, além da circuncisão, que é a parte física, ele também recebe o seu nome. Durante os meses da gravidez, todo mundo perguntava: Aline, qual vai ser o nome do bebê? Qual vai ser o nome do bebê? Tu já escolheu? A gente escolheu, mas a gente não pode contar. A gente demorou uns bons meses para escolher, mas da mesma maneira, no momento que a gente escolheu, a gente diz: olha, a gente não pode contar, porque o nome do menino só vai ser dado no 8º dia dele. Então, com 8 dias, a gente fez a circuncisão e a gente escolheu o nome dele de Yair Judá. Jair Judá em português, que significa aquele que iluminará a Judá. E a mesma coisa que a gente fez agora, há 7 meses atrás, foi feito pela família de Jesus há 2000 anos atrás. Ele foi feita a circuncisão e a gente sabe disso por causa dos evangelhos. Os evangelhos, pessoal, e toda a Bíblia, o Novo Testamento, não tem intenção nenhuma de esconder o lado judaico de Jesus e dos seus discípulos. Se isso foi esquecido ao longo da história, não é por causa da Bíblia. Porque a Bíblia nos conta em todos os detalhes a vida judaica de Jesus, desde o seu nascimento. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Porque a Bíblia fala claramente, Jesus tinha 8 dias de idade e ele foi feita a circuncisão dele. E vejam que bonito. Por que o povo de Israel faz a circuncisão? Graças a quem? Vamos lá, vamos tentar de novo. Graças a quem? Muito bem, pessoal. Eu sei que vocês sabem as respostas, só timidez. Vamos falar alto. Então, graças a Abraão, outra vez o patriarca, o primeiro monoteísta que deu origem à nossa fé. Abraão faz um pacto com Deus. E vai ser um pacto de fé, e vai ser um pacto de prática, e vai ser um pacto físico. Abraão vai se auto-circuncidar quando ele tinha 99 anos. Ele vai circuncidar todo mundo da sua casa, inclusive o seu filho Isaque, que então tinha 8 dias. Quando eu peguei meu filhinho Yair, no ano de 2021, dezembro de 2021, a gente fez a circuncisão dele, a gente estava seguindo os passos de Abraão de 3.600 anos atrás. Como também Jesus, no caso os pais de Jesus, Maria e José fizeram com ele. Então a gente vê aqui a presença judaica na vida dele desde o nascimento. E não é a única coisa. Quando os meninos completam, a partir dos 30 dias de idade, se faz mais uma cerimônia que se chama Pidyon Ben,
redenção do primogênito. Ela se faz até os dias de hoje, mas pouca gente fala dela. Então, eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre o que é isso. A Bíblia nos conta que todo primeiro que abre o ventre da mãe, eu acho que eu tenho a passagem aqui. Todo aquele primeiro que abre o ventre da mãe tem que ser dedicado a Deus. Então, uma vaca, quando dá luz, o primeiro animal vai ser dedicado a Deus. Quando uma mãe dá luz, o primeiro filho, o homem, vai ser dedicado a Deus. Isso quer dizer, tem que ser entregue ao templo de Jerusalém. Tem crianças que realmente foram entregues ao templo. Um exemplo, Samuel. Samuel cresceu no templo de Jerusalém. Ana promete e entrega a ele. Mas a maior parte das pessoas, o que faziam é levavam o seu filho até o templo de Jerusalém, apresentavam ele até os sacerdotes, até o templo, e resgatavam ele. Por isso se chama a redenção ou resgate dos primogênitos. Se diziam, eu não vou entregar o meu filho, e sim eu vou entregar uma oferta em dinheiro. A oferta eram 5 ciclos de prata, 5 moedas de prata. E eu acho interessante que a vida de Jesus começa com os pais dele pagando 5 moedas para ele ser resgatado, e a vida dele termina depois ele sendo vendido por 30 moedas de prata. Quer dizer, desde o início e do final da vida dele tem essa conexão. E, claro, os pais vão e resgatam ele. E a gente sabe também pela Bíblia que isso vai ser feito. No caso, Maria vai entregar 2 pombinhas ao templo de Jerusalém. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás. Como essa cerimônia é feita hoje em dia? Como eu posso pegar e levar meu filho a ser apresentado no templo de Jerusalém? O templo físico foi destruído, mas os sacerdotes existem até os dias de hoje. No povo de Israel, a gente sabe até os dias de hoje quem são os levitas e quem são os Cohen. Levitas é uma das 12 tribos, e Cohen é uma família específica dentro dessa tribo. E essa família são os descendentes de Arão, que são os sacerdotes. A propósito, a minha mãe, o lado todo da minha mãe são Cohen. O lado da minha mãe todos são uma família de descendentes de sacerdote de Arão. O lado do meu pai a gente não sabe qual a tribo. Mas a gente tem essas famílias até os dias de hoje. Então, se o menino nasce e quer ser apresentado ao templo, a gente vai pegar um representante do templo, um sacerdote, e dizer, olha, esse aqui é o meu filho, se vai ser apresentado, se vai entregar simbolicamente as moedas, ou ouro, ou alguma coisa de um valor equivalente, e assim a criança vai ser resgatada.